Está começando o Pode Falar com a Gente, o podcast da Clínica Sérgio Vieira de Mello. Fala, tropinha! Tudo bem? Eu sou a Ariane, agente de saúde da Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello. Eu sou o Ian, auxiliar de saúde bucal. E hoje estamos aqui para apresentar mais um episódio do Pode Falar com a Gente. O tema de hoje é muito importante, gente. Ele precisa ser falado sempre, que é sobre o valor da enfermagem e o preconceito invisível no cuidado. Muitos pacientes hoje ainda acham que só o médico pode diagnosticar, cuidar e orientar o paciente. E hoje a gente vai saber se é verdade ou não. E a convidada de hoje trabalhou conosco por 10 anos, tá? Ela é maravilhosa, especial, tricolor. Veio até de verde, ó. Vou apresentá-la, hein? Rafaela Sacramento. Oi, Rafaela, tudo bem? Oi, gente. Estou muito grata e muito feliz com o convite, né? Eu acho que esse assunto é um assunto de extrema relevância para os profissionais de enfermagem, para a equipe de forma geral, para técnicos, auxiliares, enfermeiros, né? E eu achei muito bacana, né? O Pode Falar de hoje tá abordando sobre esse assunto, né? Comigo, né? Eu trabalho na enfermagem há 19 anos, né? Eu sou enfermeira especialista em saúde da família, especialista em saúde do trabalhador, né? Eu já atuei em diversas áreas da enfermagem, emergências, unidade de pronto atendimento, clínica médica, obstetrícia e na atenção básica, onde eu estive por 10 anos atuando na clínica da família Sérgio Vieira de Mello, né? Onde eu saí há pouco tempo, né? E atualmente eu trabalho em 2 hospitais universitários aqui do Rio de Janeiro, atuando na nefrologia clínica e na obstetrícia, né? Então, assim, estou muito grata e feliz. Eu acho que eu sou uma boa representante para estar aqui hoje, né? Batendo esse papo com vocês, né? Falando sobre o valor da enfermagem, né? Até porque eu tenho as 3 formações profissionais da categoria e já atuei pelas 3. Então, eu acho que hoje eu sou uma boa representante para estar tendo esse bate-papo aqui no Pode Falar com a gente. Com certeza. Né? Então, assim, mesmo que você não esteja mais, né, conosco lá na clínica, é sempre um prazer estar com você, né? Inclusive, eu queria só pontuar que hoje eu tô de verde, porque verde é a cor da enfermagem, né? Então não é por conta do Fluminense. Não é por conta do Fluminense. Fluminense Então, não tem nada a ver com isso hoje. Não, hoje não. Legal. Então, é assim, é a cor que representa a enfermagem. Então, se a gente fala do valor da enfermagem, a gente tem que vestir a camisa, né? Então tá. Rafaela, a gente quer saber um pouquinho sobre você, né? Vamos começar desse jeito. Antes de ser enfermeira, lá no comecinho, quem era a Rafaela? Então, a Rafaela era... Eu sempre fui enfermeira, eu nunca trabalhei com outra coisa. E eu sempre quis ser enfermeira, sempre quis. Aquele desejo de infância? Sempre. O cuidar já estava em você, já ali. Já estava em mim. Eu tinha alguns exemplos na família, alguns profissionais que são técnicos de enfermagem, alguns profissionais que são enfermeiros, né? E diferente, assim, de algumas pessoas que sempre almejaram ser médicos e acabam, né, caindo na formação, né, como enfermeiro. Eu sempre quis ser enfermeira. Então, eu faço o que eu amo de fato e o que eu sempre quis ser, o que eu sempre almejei, o que eu sempre planejei e desejei para mim. Assim, esse sonho, então, foi de algum jeito influência da sua família? Não diretamente. A minha família, ela nunca influenciou de forma com que, faz enfermagem, vai ser enfermeira. Você via como espelho, então. Como um espelho. E eu sempre gostei da arte do cuidar, né? Eu sempre quis, eu amo cuidar. Então, a enfermagem sempre foi a minha escolha. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu trabalho desde os 19 anos, né? Inicialmente como técnica, já trabalhei como auxiliar. Eu sou enfermeira há 13 anos, né? Então, a enfermagem sempre foi a minha escolha. Então, assim, vamos falar um pouquinho, né, sobre o assunto principal que a gente veio trazer aqui hoje, sobre a desvalorização, né, do enfermeiro. Infelizmente, ainda é sofrido muito preconceito, né, nessa parte. A gente queria saber um pouquinho se você já se viu numa situação de desafio, onde você teve que provar, tipo, o seu trabalho, né, por não ser médica e ser enfermeira.
Sim, infelizmente, né? Mais vezes do que eu gostaria de admitir. É muito cultural, né? Eu acho que assim a nossa cultura ela ainda é muito médico-centrada, né? Uhum. A atenção primária ela veio para desmistificar isso, né? A atenção primária é, ela valoriza muito o enfermeiro, né? E assim, os usuários, os pacientes, eles entendem bastante, ainda não como deveriam, né? Mas entendem bastante qual a função, qual o papel do enfermeiro, né? Num atendimento de enfermagem. Eu já fui por várias vezes, em várias situações, né, questionadas, né, sobre minha conduta, sobre, de fato, sobre o meu papel de liderança, Uhum. né? E eu precisei provar, né, que através de conhecimento técnico, de que eu tinha capacidade de conhecimento, né, Pra estar técnico, ali, né? científico, para poder estar prestando aquele tipo de atendimento, aquele tipo de assistência. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre então as atribuições da enfermagem. Uhum. Fala aí pra gente quais são as atribuições do enfermeiro. Assim, no geral, os pacientes, eles restringem muito, né, o papel da enfermagem, né, incluindo, assim, os enfermeiros, né, o enfermeiro é um profissional de nível superior, né, existem os técnicos e auxiliares de formação de nível médio, né, e acaba que os pacientes englobam todo mundo, né, todos os profissionais numa Uma mesma, coisa só, né? numa coisa só, e apesar de serem profissionais da mesma equipe, o enfermeiro, ele tem, ele tem papéis um pouco diferentes, né? Papéis de liderança, né? Coordenação do cuidado, sistematização do cuidado, né? E acaba que os pacientes eles englobam tudo e resumem o enfermeiro, os técnicos auxiliares, a enfermagem no geral, como profissionais que só, por exemplo, dão medicações, Menos aferem qualificados, sinais né? vitais, fazem curativos. E a enfermagem é muito ampla, vai muito além Muito além. disso. E Muito cada além um disso. fazendo o seu de uma forma diferente, que a Exatamente. gente se completa, né? Exatamente. E o enfermeiro, principalmente, ele tem uma função muito importante de atendimento. Ele faz consultas de enfermagem, né? É, no SUS, né, principalmente, o enfermeiro atua bastante, né, fazendo consultas de pré-natal, né, Acompanhamento, né? acompanhamentos de saúde, controle de doenças, né, vacinas também, Diabéticos, educação, hipertensos, isso, tudo isso, né, né? controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, né, não transmissíveis como diabetes, hipertensão, né, transmissíveis como tuberculose, leucemias, HIV. E o enfermeiro ele faz parte desse cuidado, né, e ele não é um mero profissional que só verifica os sinais Precisa de vitais, que mais faz só um reconhecimento. curativo. Ele tem uma função, ele tem um conhecimento muito amplo e que vai muito além, né, do que as pessoas imaginam. E assim, quando você se encontra nessa situação, como você reage ali, de cara a cara com o paciente, ele falando às vezes horrores, qual é a sua reação nesse momento? A gente tem que agir de maneira calma, né? Tem que ter uma postura profissional, né? Porque muitas pessoas agem dessa forma por desinformação. Sim, por falta de Por conhecimento, né? falta de conhecimento, por falta de informação. E esse espaço aqui está sendo super importante, né? Para poder alcançar, né? E informar pessoas de que o enfermeiro ele é muito além do que muitas das vezes, né, os usuários, os pacientes, a população imagina que é. Imagina, é verdade. E aqui a gente vai sempre estar trazendo esses assuntos mesmo para orientar e informar e todo mundo ficar por dentro de tudo e de uma vez por todas a gente acabar com esse preconceito, aos Sim, poucos, né? sim. Porque não é fácil. Mas assim, você acha que isso tem um impacto muito grande no seu trabalho ou você consegue lidar com essas situações sem deixar te afetar tanto? Não, eu não acho que tenha um impacto tão grande, eu consigo lidar bem, né? Eu acho que quando você sabe para o que você tá ali,
né? E você sabe o que você está fazendo, Você é segura de consegue, si, né? quando você tem Você segurança, executa tudo sim, com excelência, sabe o que você está fazendo, está ali pronta para aquilo. exatamente, você consegue lidar bem com essas situações. Assim, como eu falei, é muito cultural, né? E a gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter empatia, né? Uhum. A gente precisa ter respeito Sim. para poder orientar, para poder acolher, né? Para poder entender. Muitas das vezes, né, o paciente, ele vai querer ser atendido pelo médico. Então, assim, a gente precisa ter Discernimento, né? calma, a gente precisa ter respeito, a gente precisa entender o porquê que ele está solicitando, né, ser atendido pelo médico. Muitas das vezes é uma situação que o enfermeiro mesmo pode conduzir, o enfermeiro mesmo pode orientar, Sim. ele pode ser resolutivo, Uhum. né, naquela demanda, né, ou naquela dúvida. E eu acho que o segredo é escutar. Eu acho que o segredo é escutar. Então, primeira coisa, tem que ser calmo, tem que ter uma postura profissional, a gente precisa atender aquela pessoa com empatia, Uhum. não, não com irritabilidade. Sim. Né, se você não quer ser atendido por mim, ficar irritado, não é dessa É forma. porque assim, às vezes o paciente chega e foi como você falou, ele às vezes não tem orientação, Exatamente. não sabe. Então, quando você chega de uma maneira calma explicando, ele Exatamente. entende e pra ele tá ótimo, E eu entendeu? acho que assim, a atenção primária, ela tem um papel fundamental nisso, porque a atenção primária, ela tem um papel muito de educação e saúde, Uhum. fora, né, dentro e fora da unidade, dentro da Sim. unidade através das salas de espera, fora da unidade, dentro das escolas, dentro da comunidade, É. né? Então tem um papel de orientar e de informar mesmo. E isso é muito importante, né? Antes de trabalhar na atenção primária, eu tinha uma outra visão da atenção primária. Achava que nada ia conseguir resolver na atenção primária. E hoje, tendo na atenção primária, eu consigo perceber que uma pequena informação muda muita coisa. Muita coisa. Assim, ela falou sobre sala de espera, né? Lá na clínica a gente trabalha a sala de espera ali no acolhimento, né? Onde os pacientes ainda aguardando por atendimento já ficam ali por dentro das informações da clínica, né? A gente fala muito sobre o IUBAN também lá na sala de espera, é bem bacana esse momento. Mas assim, Rafaela, esse preconceito, ele vem sempre muito mais de paciente ou às vezes de dentro da equipe? Olha, Ari, é muito relativo. Pode acontecer, né, nas duas situações, em diferentes contextos, tá? Pode acontecer pelo paciente, pela questão, né, cultural, né, como eu falei, desinformação, e até por uma questão mesmo de segurança, né? Sim. Tem muitos pacientes, né, que às vezes não têm segurança de ter se atendido pelo profissional de enfermagem. Isso já aconteceu comigo, né? No início do paciente, às vezes não querer ser atendido por mim ou ficar inseguro, e depois ele sentir muita segurança e só querer ser atendido por mim, né? Então, assim, isso acontece tanto com pacientes e tanto dentro da equipe. Acredite ou não, isso pode acontecer dentro da equipe, né? Isso está muito relacionado à questão das pessoas confundirem o cuidado com subordinação, né? Então, assim, existe a questão do cuidado, né? E a subordinação, as duas, assim, a profissão do enfermeiro e do médico são duas profissões que andam juntas, né? O enfermeiro ele não é subordinado ao médico, porém muitas funções ele precisa executar, né? O médico ele determina, o enfermeiro ele precisa executar porque faz parte das funções do enfermeiro ou da equipe de enfermagem. E assim, quando a equipe ela não entende isso, né? Ela precisa ser orientada, Sim. né? De que o enfermeiro ele tem tem um papel importantíssimo, né? Dentro da equipe que eu digo equipe multiprofissional, não só médico e enfermeiro, porque a equipe ela é muito ampla, né? Ela vai além do médico e do enfermeiro, Sim. né? Existe uma equipe multiprofissional que faz toda a assistência para o paciente. Então
A equipe, ela precisa entender que o enfermeiro ele tem um papel gigantesco dentro de uma equipe. O enfermeiro ele precisa ter uma postura profissional e orientar para que a equipe entenda. Então, assim, eu acho que são contextos diferentes, né? Acontecem, mas eu acho que um bom profissional, ele faz com que a equipe entenda qual que é o seu real papel dentro, né, da equipe e na assistência ao paciente. Teve alguma lição valiosa que algum paciente te ensinou dentro desse período que você ficou lá na clínica com a gente? Tem uma lição, sim. Eu acho que, assim, a enfermagem, ela vai muito além da assistência técnica, né? A enfermagem, ela está muito ligada com a humanização, né? Muitas das vezes, né, foge um pouco da nossa prática do dia a dia, da nossa prática assistencial, algumas posturas, né, mais humanas, né? E teve uma situação que eu lembro até hoje, até me emociono, que eu lembro até hoje, eu acho que eu nunca vou esquecer. Às vezes a gente faz uma coisa para a pessoa e muitas das vezes a gente até esquece, mas a pessoa guarda aquilo. E isso ficou muito de lição para mim, isso eu levo assim para minha vida profissional. Foram duas situações, uma trabalhando na Sérgio Vieira de Mello, né, que são duas situações assim que eu nunca vou me esquecer, e uma trabalhando no hospital universitário onde eu trabalho. A situação que aconteceu, assim, que para mim foi com uma lição muito grande de que a enfermagem ela não é só uma assistência técnica, além do cuidado, né? Vai além do cuidado, mas a questão da humanização assim, vai além de todas as barreiras, né? Então, assim, trabalhando na Sérgio Vieira, eu fazia um acompanhamento de pré-natal de uma usuária. A criança nasceu na época, naquele boom da Covid, e a criança recém-nascida, dentro da UTI neonatal, ela teve Covid. Ficou internada por mais de um mês, ficou grave. Graças a Deus a criança está bem, tá? Corre tudo lá na clínica quando vai. Ficou um vínculo muito grande com a família. E o que aconteceu? A gente tem essa responsabilidade do cuidado. E eu me lembro que ele foi internado num hospital distante e ficou complicado da equipe fazer essa visita. Então, eu ligava toda semana para saber. E aquilo, para mim, era só o meu trabalho. E isso ficou assim uma lição para mim, porque a família, a mãe, é muito grata. Até hoje eles têm contato comigo, me convidam para festa de aniversário. E assim, ficou isso de lição para mim, que vai muito além, assim. Muitas das vezes a gente faz alguma coisa porque faz parte do nosso trabalho, mas para aquela pessoa a gente não sabe o impacto, né, que vai causar na vida do outro. Mas executar a nossa profissão com amor, né, o que a gente escolheu, isso também faz muita importância. E isso você fez já porque já está em você, é sobre a Rafaela, é sobre o que você escolheu. Mas o paciente conseguiu enxergar de uma outra forma. E isso, naquele momento que ele estava passando ali, foi muito bom para ele. Muito. E hoje eles criaram um vínculo maior com você, né? E nessa outra instituição que eu trabalho, né, que é um hospital de grande porte, um hospital universitário, uma paciente estava em estado bem crítico e ela estava fazendo um procedimento e eu segurei a mão dela. Ela é uma paciente que eu acompanho há quase 10 anos. Ela interna e reinterna, ela tem uma doença crônica, então ela interna constantemente. E assim, passado mais de 5 anos, ela falou para mim e eu nem lembrava. Ela falou, eu passei por aquela situação, foi uma situação muito difícil, foi naquele momento, e você segurou a minha mão. Ai, gente, corta, tô emocionada. Não corta, não, é assim mesmo. É uma coisa que eu falo sempre, gente. Além da profissão, nós somos humanos, a gente tá lidando com pessoas. Exatamente. Então, assim, acontecem situações também lá na clínica que a gente acaba chorando, porque a gente vê aí. E até hoje, assim, ela fala, eu nunca vou esquecer disso, porque você segurou minha mão no momento que eu mais precisei. Isso aí.
Eu Então, acho que isso ficou a muito de lição é lição essa, para mim. isso aí. Assim, tem alguma mensagem, então, que você quer passar para um paciente que está te ouvindo agora, Rafaela? Eu acho que cuidar da vida, né, de todos eles, eu acho que faz parte, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade nossa, né? Enquanto profissionais de saúde, né? Seja enfermeiro, seja técnico, seja auxiliar, agente comunitário de saúde, né? Técnico de saúde bucal, e assim vai, né? Médicos, né? Todos os profissionais que atuam na saúde como um todo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar, né, para os pacientes é que a vida é muito valiosa, né? E que a gente está aqui sempre para segurar a mão deles, né? Em todos os momentos, em todas as fases da vida, né? Quando a gente fala fases da vida, desde o nascimento, Porque né, até a acompanha fase final, a gestação, né? o nascimento, é tudo um acompanhamento. Isso. E em todos os momentos também, né? Nos momentos felizes, né? Porque quando a gente também trabalha com prevenção, né? A gente trabalha com promoção, existem muitos momentos felizes. E quando a gente também tá ali na fase de tratamento também. Né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa enquanto profissionais de saúde e que eles podem sempre contar com a gente para segurar a mão, seja para um acolhimento, seja para uma escuta ativa. Sim. Muitas das vezes tem pessoas que entram na unidade com uma queixa e quando a gente vê, ele não precisava nada além do que ser ouvido. Ser ouvido. Isso é muito importante, assim, né? De uma escuta ativa, de um aconselhamento, né, de um acolhimento. Então, assim, o que eu queria deixar, né, de mensagem é que nós estamos aqui para isso e que sua vida importa muito para gente. Portas abertas, né? Assim, gente, o episódio tá chegando ao fim, mas nós preparamos uma coisa muito legal, né, Ian? Sim. A gente preparou umas perguntinhas, mitos e verdades, para a Rafaela responder aqui com a gente. Então a gente vai iniciar essas perguntas, hein, Rafa? Rafa, os mitos, aí você explica pra gente um pouquinho se é mito, se é verdade. Bom? Então tá, começa aí, ó. Se não tem médico, não tem atendimento? Mito. Pé. Sim, gente, tem atendimento, tá? Não só do enfermeiro, da equipe de enfermagem, mas de uma equipe multidisciplinar, tá? De fato, existem atendimentos que são atendimentos realizados só por médicos, né? Mas, principalmente na atenção primária, o enfermeiro ele é muito resolutivo, né? Se o enfermeiro ele não puder resolver aquela demanda, aquela situação, aquela questão que o paciente traz, ele pode orientar, ele pode acolher, né? E aí existem outros profissionais, né? Psicólogos, assistente social, né? Outras áreas, como da odontologia mesmo. Existem outros profissionais, até os agentes comunitários de saúde, né, que estão ali sempre, muitas das vezes 24 horas, porque eles são acessados até pelo celular, até quando não estão no horário de trabalho. É verdade. Então, é mito, né? Se não tem médico, tem atendimento sim, porque existe uma equipe multidisciplinar que está sempre acessível dentro das unidades de saúde. Então é mito neles. Vamos para o próximo. A enfermagem salva a vida todos os dias? Gente, verdade, enfermagem salva vidas sim, tá? A enfermagem, ela tá sempre ao lado do paciente, né? Dentro da unidade básica de saúde, dentro de uma unidade hospitalar, então a enfermagem ela está sempre por perto. Geralmente é ela que identifica as situações de urgência, né? É ela que consegue
tanto avaliar como controlar para que aquela situação não piore, né? E sinalizar para o médico, né? Quando é uma situação grave, uma situação de urgência, de que o paciente ele precisa estar mais amparado com uma equipe mais ampla. Então, enfermagem salva vidas. A enfermeira, ela pode fazer consulta? Sim, gente, verdade. Enfermeiro pode fazer consulta, tá? Existe resolução regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem que respalda os enfermeiros de fazerem consultas tanto no SUS quanto em rede privada, né, de maneira particular. Então, sim, o enfermeiro pode fazer consulta. Nossa, é uma informação muito importante, Muito né? importante, tá? Inclusive, tem muitos enfermeiros que atendem, que têm seu próprio consultório, né, fora, né, do Sistema Único de Saúde. Sim. E que realizam atendimentos de diversas formas. Legal, gente. Então tá, vamos lá para mais uma. A enfermeira só obedece o médico? Não, mito. A enfermagem, o enfermeiro, é uma profissão independente, tá? É uma formação independente, autônoma, ela tem autonomia, independente da formação dos médicos, né? E existem funções essenciais, né, e privativas do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele não só obedece médico, as duas profissões elas são complementares, elas andam juntas, né? Então, é um mito. Então é mito neles. A humanização é marca da enfermagem? Sim, verdade, gente. A enfermagem é cuidado, é escuta, é presença, é vínculo, tá? E vai muito além da técnica. Então, sim, a humanização é uma marca da enfermagem. Então é isso, gente. Tudo que é bom dura pouco. Esse papo foi ótimo. A gente conseguiu entender bem o que o enfermeiro faz, o que é a atribuição do enfermeiro. Vamos, né, desconstruir essa ideia de que só o médico pode atender. Eu acho que já ficou bem claro aqui nesse episódio, né, o que é e o que não é. Então, assim, gente, fiquem sempre ligadinhos nos nossos episódios. Eles são postados todos os sábados. E, infelizmente, chegou ao fim. Mas não tem problema que semana que vem tem mais, né, gente? A gente quer agradecer a Rafa por ter aceitado o convite. Foi um prazer enorme te receber aqui, estar aqui com você, matando essa saudade. Deixar uma observação que você faz falta, tá? E tu sempre será bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada com o convite. E, assim, sempre que vocês precisarem de mim, vocês podem gritar, fazer sinal de fogo, que eu vou estar sempre aqui disponível. Que bom que você continue sendo sempre essa profissional maravilhosa que você é. Em qualquer lugar que você for, meu amor, você é o sol, você vai brilhar. Obrigada. Tá bom? Parabéns. Obrigada. Tchau.